ministrar a sua palavra. Nós vamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Louvado seja Deus. Graças a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Graças a Deus. Eu quero ler aqui os 12 primeiros versículos para você entender a mensagem nessa noite. Que Deus nos abençoe para que nós não prolonguemos muito, mas que você possa entender. 2 Crônicas, a partir do versículo 1 até o 12, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Temeu Jeosafá e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Versículo 6. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Versículo 8. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 10. Mas agora, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e os do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Versículo 12. Ó nosso Deus, não nos julgarás? Não o julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Nós estamos falando agora do rei Jeosafá, ou simplesmente a Bíblia vai dizer também o rei Josafá. Josafá foi o 4º rei de Judá. Ele reinou durante 25 anos em Judá. E pela oração de Josafá, no qual nós lemos, nós notamos que Josafá, ele conhecia quem era Deus. Ele sabia a história dos seus antepassados. Quando ele percebe que os seus inimigos se levantam para atacar Jerusalém e Judá, e quando ele é anunciado, ele conclama o povo a fazer um jejum. E logo ele vai para a oração. E durante a sua oração se percebe o conhecimento. Se percebe que ele conhecia o templo de Salomão, que tudo ali havia feito para a glória de Deus. E ele meio que ele coloca Deus contra a parede, dizendo: Deus, os nossos inimigos estão vindo nos atacar, e o Senhor não vai fazer nada.
Josafá, ele começa a sua trajetória de rei após a morte do seu pai Asa. Josafá assume o trono e, como eu disse, ele reinou durante 25 anos. Só que tem um detalhe interessante, é que no capítulo 17, versículo 3, a Bíblia vai dizer, 17:3, o Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Balaíns. Ou seja, em outras traduções vai dizer, e Deus era com Josafá. Esse é um detalhe importante, querido. Quando Deus ele é na vida de alguém, o mal pode até vir, o perigo pode até sobrevir contra ele, mas se Deus é com ele, a providência de Deus vai chegar. Fica quase que meio fora de mão nós ministrarmos uma palavra em meio ao caos que estamos vivendo, nós não relembrarmos os dias que estamos passando. Mas entendam o que eu acabei de dizer. Aquele que tem um compromisso com Deus, aquele no qual Deus tem um compromisso com ele, ele pode até passar por adversidade, mas é certo que a vitória vem, a providência vem. E assim foi na vida de Josafá. Deus era com ele, Deus tinha uma aliança com ele, tanto que no versículo adiante, no versículo de número 5, vai dizer que, versículo 6 do capítulo 17, vai dizer que ele se encorajou-se no seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postos ídolos de Judá. Ou seja, ele se enche de Deus e ele começa a destruir os falsos altares, os postes ídolos. Aquilo que não agradava a Deus, ele começa a arrancar do seu reinado, ele começa a tirar de perto dele. Ou seja, isso já começa a nos trazer uma grande lição nessa noite. Aquele no qual Deus ele tem um pacto com ele, aquele no qual Deus tem um compromisso com ele, se ele na verdade tem um compromisso com Deus, ele vai ter prazer em arrancar da sua vida aquilo que não apraz ao Senhor, aquilo que não está agradando a Deus, aquilo que está fazendo parte da sua volta, mas que ele tem certeza que aquilo não agrada a Deus. E Josafá faz isso. Ele derruba os postes ídolos, ele arranca tudo aquilo que os seus antepassados, quando não adoravam a Deus, eles adoravam aquelas imagens, e ele não aceita. E aí ele começa a vencer as suas batalhas. Entenda o segredo? Quando você arranca da sua vida aquilo que não agrada a Deus, Deus começa a liberar sobre você grandes vitórias. E ele começa a vencer, ele começa a derrotar os seus inimigos. De tal maneira que a Bíblia vai dizer que ele tinha sobre o seu comando vários exércitos, ou aliás, um grande exército. E ele começa ali a organizar a sua cidade, o seu estado. Ele começa ali a organizar Judá, Jerusalém. E no capítulo 19, vai contar nos primeiros versículos que ele começa ali a nomear juízes. Ele começa ali a nomear sacerdotes, levitas, chefes. E ele começa ali a dar cargos, a dar nomeações a cada um. Ele fala, olha, você tem que cuidar dessa situação, você tem que cuidar desse povo, você não pode deixar que a injustiça impere. Ou seja, ele começa ali a deixar o seu reino totalmente organizado. E parece que agora Josafá vai descansar, parece que agora ele está em paz, parece que agora ele pode comemorar. Só que é aí que entra a minha e a tua história. Talvez você que está me ouvindo já passou por esse momento, ou talvez isso que eu estou falando tenha a ver com você. Quando parece que está tudo calmo, tudo tranquilo, você fala agora, os
problemas estão resolvidos. Agora está tudo em paz. Agora eu vou descansar. Já aconteceu isso na sua vida? Parece que depois de uma grande luta, de vencer um grande adversário, você pensa, agora eu vou poder respirar. Engano nosso. Lutas maiores ainda vêm. Só que calma, não se apavore, tem um detalhe. Capítulo 17, versículo 3 vai dizer que Deus, ele estava com Josafá. Eu estou profetizando nessa noite, você que está me ouvindo, me assistindo. Ei, Deus está com você. Aleluia. Nesse vento, nessa tormenta, nessa dificuldade. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está sucedendo na sua vida. Eu não sei o que essa tragédia desse coronavírus vem interferir na tua vida. De repente no teu trabalho, na tua família, de repente tirou a sua paz. Eu estava falando agora com o pastor Santo Dionísio, com os irmãos. Eu vou gravar um vídeo, vou colocar no meu Facebook. Eu estou me sentindo incomodado. Os crentes estão falando mais de coronavírus do que de Jesus. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem coronavírus? Tem. Mas tem o sangue de Jesus. Sabe? Quando alguém vier te falar o mal que o coronavírus pode fazer, diga o poder que tem no sangue de Jesus. Eu não estou dizendo que devemos ser irresponsáveis, não tomarmos os cuidados devidos. Mas não podemos duvidar do poder de Deus na nossa vida. Sabe? Não podemos duvidar do poder de Deus nas nossas vidas. Sabe? Mas aí Josafá pensa agora, o reino está arrumado, está tudo tranquilo. Eu vou descansar. Já nomeei, está lá, capítulo 19. Ele nomeia os juízes, os chefes, os levitas, cada um nas suas devidas funções. Agora está tranquilo. Mas não. O capítulo 20 vai dizer, no qual nós lemos, que depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os inimigos, eles se levantam contra Josafá. Eles se levantam para atacar o reino de Judá, o reino de Jerusalém. Eles agora querem acabar com aqueles que eram escolhidos de Deus. Entenda uma coisa. Os inimigos se levantaram contra Josafá. Só que eles não sabiam quem era a pessoa que eles estavam mexendo. Não era simplesmente Josafá. Não era simplesmente o seu exército, não. Era alguém que tinha um compromisso com Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas entenda uma coisa. Os teus inimigos, quando se levantam contra você, os meus inimigos, quando se levantam contra mim, eles não estão se levantando simplesmente contra mim ou contra você. Eles estão mexendo. Eles estão se levantando contra a menina dos olhos de Deus. Entenda isso. Nós somos escolhidos, separados. Nós somos aqueles que Deus escolheu. E quando eles se levantam contra nós, o próprio Deus se levanta em nosso favor. Então não importa o que você está passando, não importa a diversidade que você está vivendo, dentro da sua casa, no meio da tua família, na tua saúde, nas tuas finanças. Entenda uma coisa, Deus não aceita, Deus se levanta em teu favor. Como assim, pastor? Aqui a Bíblia vai dizer, quando aquilo acontece, Josafá não tem outra saída. Ele chama o povo, ele corre para o jejum, e a partir do versículo 7 até o versículo 12, Josafá, ele vai começar a descer uma oração cheia de fé. Ele vai começar a tocar no coração de Deus. Ele vai começar a se abrir para Deus. Ele vai demonstrar toda a tua sinceridade para Deus. Ele vai falar, Deus, eu te conheço, Deus. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes na nossa intimidade com Deus nós fazemos essa oração, né? Deus, eu te conheço. Quando eu passei aquela prova, o Senhor estava comigo. O Senhor não vai deixar eu morrer nessa não, né, Deus?
E a Bíblia diz que um quebrantado e contrito coração Deus não desprezará. Está sofrendo? Está chorando? Está difícil? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, crente. Entenda isso. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer no teu choro. Você conhece aquela canção? Chora para Deus. Chora para Deus. Não chora pelos campos. Não chora para o seu vizinho. Não chora para quem não merece ver o teu choro, não. Aquela que você vai dizer, quem chora para Deus tem resposta. Chore para Deus. Aleluia. Não precisa a barra do riacho para a cruz saber o que você está passando. Não. Quando a notícia for boa, eles vão saber. Mas enquanto for algo de intimidade você e Deus, ei, conta só para Deus. Eu sei que você tem essa intimidade. Eu sei que você conhece o papai. Quantas vezes o papai está lá no mesmo lugar, te esperando. Naquela mesma madrugada te esperando. Aí parece que eu vejo. Estou imaginando, irmão, Deus ministrando um pouco no meu coração agora. Deus no mesmo lugar de sempre, naquele cantinho da sua oração, onde você sempre se encontrava com Deus. E Deus está lá te esperando. Mas você não aparece. Por quê? Ah, pastor, o senhor não sabe o tamanho das lutas. Estou sem força. Talvez alguém está ouvindo, assistindo essa live, e essa palavra está falando no seu coração. Ah, pastor, um dia eu orava muito, pastor. Um dia eu estava firme no ministério. Um dia, pastor, eu tocava, cantava como caso. Um dia eu tocava, cantava como Wesley. Lindo desse jeito, pastor. Mas hoje eu estou afastado. Volte para Jesus. Ele ainda te espera. Ele ainda tem por você o mesmo amor. Ele continua te amando do mesmo jeito. Aleluia. Não estou dizendo que as lutas vão se cessar, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, mesmo servindo a Deus, as aflições não acabarão. Só que tem uma coisa, Romanos 18:8 vai dizer que as tribulações desse tempo não se comparam, ei, com a glória que nos será revelada. Eu repito, as tribulações que você, que eu, que nós estamos vivendo hoje, não se comparam com a glória que nos será revelada. É a glória de Deus para mim e para a sua vida. Está interagindo direto. Voltamos ao texto. Agora, Josafá, irmãos, nessa linda oração que ele faz, 3 coisas me chamaram a atenção. Versículo 12, só recapitulando, já vamos concluir. Versículo 12, ele vai concluir a sua oração dizendo assim: ó nosso Deus, não nos julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Ele já havia falado do poderio de Deus. Ele já havia falado do poder que há no Senhor. Ele vai dizer aqui no versículo 6. Ele vai dizer assim, ó: tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder. A primeira coisa, Josafá vai reconhecer a grandiosidade de Deus. Ele vai reconhecer o tamanho do poder de Deus. Ele vai reconhecer quem é Deus, o soberano, aquele que era, que é e que sempre será, aquele que fez e faz todas as coisas, aquele que traz à existência aquilo que não existe. Josafá reconheceu. Sabe que muitas das vezes nos falta isso. Reconhecer quem é Deus. Reconhecer o tamanho do poder de Deus. Saber que Deus é capaz.
pastor. Tem pessoas que confiam mais no médico do que em Deus. Tem pessoas que quando lê a Bíblia, Deus lhe faz uma promessa, ele não consegue acreditar. Mas quando o médico dá um veredito para ele, ele consegue acreditar. Ou seja, precisamos reconhecer, como Josafá, o poder de Deus, a força está nas mãos dele. A segunda coisa, no versículo 12, Josafá vai dizer: Senhor, eu sou fraco, nós somos fracos, o exército é grande, mas nós não podemos com essa grande multidão. Ou seja, a segunda coisa, Josafá vai reconhecer a sua pequenez. É como os dias que estamos vivendo. É como os dias que estamos vivendo. Tantos homens de Deus, tantos santos, tantas pessoas confiando no seu poder, no seu dinheiro, na sua aquisição, achando que é o... E de repente Deus vem com a sua mão, permite essa enfermidade se espalhar pelo mundo. E nem a maior potência do mundo, chamado Estados Unidos, consegue mais viver em paz. Ou seja, Deus, diz a palavra, Ele abate os exaltados. Deus faz os povos entenderem que eles não são nada diante das adversidades. Ou seja, Josafá agora vai reconhecer a sua pequenez. Ele vai reconhecer a sua fraqueza. Ele vai reconhecer que por ele mesmo ele é incapaz de vencer o inimigo. Ele vai reconhecer que na sua própria força ele não consegue. Deixa eu te dar um recado. Talvez aquela situação que você tem tentado resolver, até hoje você não conseguiu. Talvez seja porque você está confiando na tua capacidade. Talvez seja porque você está confiando no teu braço. Talvez seja porque você está confiando na tua inteligência, no teu dinheiro, no teu poder dentro da tua empresa, no teu poder como líder de alguma denominação ou de alguma empresa. Essas coisas que o dinheiro não compra. Entenda isso. Certa vez, houve uma história de um grande fazendeiro. Ele tinha muitas posses, muito dinheiro, grande fazenda. E ele, quando saía da sua fazenda, ele viajava de helicóptero, ele tinha um helicóptero particular, ia e voltava. Muito dinheiro no banco, muita propriedade. E o seu empregado simples, humilde ali, sempre conversando com ele. E ele arrogante, prepotente. Até que um dia aquele homem foi acometido de uma doença mortal. E um dia, ele, ali no leito de morte, mandaram para casa, não tinha mais jeito. O seu funcionário, aquele simples, chegou até ele para visitar nos seus últimos dias. Aquele homem até então, muito rico, cheio de dinheiro, ele disse para aquele simples empregado: eu daria toda a minha fortuna para ter a saúde que você tem. Existem momentos, querido, que nós precisamos cair a ficha e entender que nós somos fracos, nós somos impotentes. O que nos faz ser alguém é a mão de Deus. E Josafá reconhece. E para concluir, Josafá vai dizer: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Os nossos olhos estão postos em Ti. O poder está em Tuas mãos. Eu sou muito fraco, eu sou pequeno, mas eu consigo fazer o que está em Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí Josafá vai dizer: os nossos olhos estão postos em Ti.
Ele não conseguia mais olhar para o seu adversário. Ele não conseguia mais olhar para ele mesmo. Mas ele conseguia olhar para Deus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite. Pare de focar em pessoas. Não estou dizendo que você não deve se espelhar, deve. Mas a principal pessoa na sua vida precisa ser Deus. Deixa eu falar algo mais duro nessa noite. Deus me autoriza a falar e eu assumo a responsabilidade. Caso contrário, a mão de Deus venha sobre a minha vida. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu familiar, ele não pode tomar o lugar de Deus. Estou falando na direção de Deus. Me responsabilizo. A minha esposa, os meus filhos não podem tomar o lugar de Deus. Deus precisa ser o centro na minha vida. Deus precisa ser o principal. Amo muito a minha mãe. Amo muito a minha esposa. Amo muito os meus filhos. Mas no dia que eles tomarem o lugar de Deus na minha vida, eu estou no caminho errado. Deus precisa ser o centro. Deus precisa ser o foco. Deus precisa ser a prioridade. Porque se Deus for a prioridade, ei, a sua casa terá sucesso. Se Deus for prioridade, a tua família terá sucesso. Se Deus for prioridade, a tua vida financeira terá sucesso. Se Deus for prioridade, a tua saúde terá sucesso. Se Deus for prioridade, a tua vida sentimental terá sucesso. Se Deus for prioridade, todas as áreas da tua vida terão sucesso. E Josafá, ele fez isso. Ele deitou, ele falou: Deus, meus olhos estão postos em ti. Eu me entrego totalmente aos teus cuidados. Eu me coloco à tua disposição. E dentro dessa conclusão, quero pedir nosso irmão para ministrar essa canção. Porque é nos braços do Senhor que nós temos que estar. Independente de toda e qualquer situação, irmãos. É nos braços do Senhor que nós devemos achar o consolo, o abrigo. Porque quando vier as adversidades, Ele vai estar pronto para te abraçar, para dizer: vem, filho meu, você está guardado, seguro nos meus braços. Aqui eu te dou carinho, aqui eu te dou colo, aqui eu cuido de você. Fica tranquilo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Enquanto essa canção está sendo ministrada, se você puder em espírito, se você puder, esteja falando com Deus. Fale com Deus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor.